Vamos lá, então. Olhem só. Aqui, a gente ficou com um total de 15 carreiras, certo? Vamos lá. Vou medir aqui pra vocês verem direitinho, ó. Vou pegar aqui pelo meinho. Ó, tem quase 17, tá vendo? Quase 17 centímetros, tá? Na verdade, tem 17 centímetros, é porque tá um pouquinho arrebitado aqui. 17 centímetros, 16,5. Pra mim, tá bom desse jeito. O que é que vamos fazer? Aqui nesse topo, né? Vamos lá que eu vou dividir bem pra vocês entenderem. Aqui nessa parte do topo, aqui são minhas anotações, tá um pouco bagunçado, vocês vão entender. Eu vou seguindo a lógica. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Aqui no meu topo, eu vou seguindo a lógica que eu expliquei pra vocês lá no comecinho do vídeo. Eu comecei com 8 pontos baixos dentro do anel mágico, e aí eu vou contar a primeira carreira a partir dos aumentos que eu vou fazer. O anel mágico a gente não conta como carreira. Na primeira carreira, a gente colocou 8 aumentos. Na segunda, 1 ponto baixo, aumento. Na terceira, 2 pontos baixos, aumento. Na quarta, 3 pontos baixos, aumento. Na quinta, 4 pontos baixos, aumento. Só que a gente distribuiu de uma forma diferente para que não fique marcado, né? Sim, sexta carreira, 5 pontos baixos e um aumento. E fomos indo até chegar aqui na nona carreira, onde a gente vai ter 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos. Ou seja, como se fosse 8 pontos baixos e um aumento. Na 10ª carreira, ao invés de seguir com 9 pontos baixos e um aumento, nós vamos fazer ela reta. Na 11ª, vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento. Na 12ª, a gente segue com a mesma linha de raciocínio, só que com 10, né? A 13ª carreira, nós fazemos reta. A 14ª, a gente faz com 11 pontos baixos e um aumento. E a 15ª, a gente faz com a carreira reta. Se vocês quiserem um pouco menor o chapéu de vocês, é só tirar a 15ª carreira, faz até a 14ª. Quando a gente chegar agora para a parte das carreiras retas, que é o que vai formar a lateral do nosso chapéu, aí vocês vão ver que vai ficar muito mais tranquilo da gente fazer, porque a gente só retorna a fazer aumentos lá na parte da aba. Nossa aba, ela começa aqui, na 19ª carreira, e termina na carreira 40. Ele fica um chapéu muito incrível. Deixa eu dividir aqui, gente, que me norteia melhor e norteia vocês. Aba. E aí, vai ser, assim, uma coisa linda de se ver. Eu vou mostrar aqui esse chapéu pronto, para que vocês vejam como ele é bonito, como ele é, de certa forma, delicado. O meu eu fiz bem colorido, como vocês podem ver. Olhem só, que coisa linda. Acho que fica melhor. Tá um pouco amassado aqui, mas vejam só como ele fica bem estruturado. Deixa eu dar uma amassadinha nele aqui para vocês verem direito. Como ele fica bem estruturado, ele fica bem durinho, porque eu fiz com fio duplo, certo? Ele fica bem durinho mesmo. Gente, desculpem aí minha unha, tá horrorosa, eu sei, mas vamos lá. Eu acrescentei aqui essa cor, que é o marrom, só que ele é meio avermelhado, só pra fazer uma transição aqui do azul, entre o azul e o vermelho, né? A gente tem esse marrom pra depois vir com o vermelho. Só acrescentei essa carreirinha com essa cor, mas vocês podem fazer azul, azul e vermelho, ou azul, vermelho e vermelho. Tanto faz, fica a critério de vocês. Nossa abinha, eu tava fazendo, porque esse tipo de bucket hat é a primeira vez que eu faço. A gente tem um pouquinho de babado, né, vamos dizer assim. Fora que quando a gente coloca na cabeça, ele tende a fazer isso aqui, ó. Vocês vão perceber que o de vocês vão fazer e não tem nada de errado com isso. É o modelo, é a receita, tá? E fica dessa forma aqui, assim, ele tá bem durinho. Mas aí, a pessoa vai usar da forma que achar melhor, pode esticar, se vocês montarem ele na cabeça assim e arrumar, ele vai ficar reto. Mas, o modelo que eu vi na foto, ele colocava assim, levantadinho, certo? Mas assim, é um chapéu muito bonito. Agora, ele é demorado de fazer, principalmente a parte do topo e aqui essas carreiras da aba, mas a gente vai conseguir fazer e eu quero ver foto de vocês, usando o chapéu de vocês lá no Instagram, vocês me marquem, @threadcrochê, tá? Pra que a gente veja vários buckets lindos. Vocês podem estar fazendo o degradê crescente de cores, né?
começa com a clarinha e vai aumentando, aumentando, aumentando. Pode escolher um tom de azul, por exemplo. Aí começa com mais forte e vai clareando, clareando, clareando. Ou começa com mais fraco e vai escurecendo, escurecendo, tá? Então, o nosso bucket hat vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar, mais ou menos não, vai ficar desse jeito aqui. Vamos lá. Aqui, pegando a nossa base e a nossa agulha, nós vamos pegar o fio azul, tá? Vocês vão pegar aí o fio azul de vocês, ou o fio que vocês estão trabalhando. Como eu tô trabalhando em fio duplo, eu tô pegando o fio que sai do meio do novelo e o fio que sai por fora. E aí, vocês vão pegar ele e vocês vão tecer uma carreira de pontos baixos sem aumento e nem diminuição. Não teremos diminuição nessa peça, certo? Vamos fazer agora carreiras retas, sem diminuição nenhuma e sem aumento nenhum. Então, vocês vão pegar aí a cor de vocês. O meu, eu já dei uma finalizadinha aqui. Deixa eu baixar que a gente já vai voltar aqui pra nossa produção. O meu, eu já fiz, já peguei aqui e dei já uma finalizada na carreira, porque a gente tava trabalhando em espiral, né? Então, aqui eu já dei uma finalizadazinha boa, né? Nessa carreira. Fiz como se fosse um ponto baixo aqui, invisível, né? Um pontinho assim. E vocês podem começar. Isso aqui a gente não pega não, tá? A gente vai pegar ou esse aqui. Eu escolho pegar esse aqui. Na verdade, gente, eu vou começar lá pelo meio. Vocês vão começar a tecer a carreira reta de vocês toda em ponto baixo, tá certo? Então, eu vou tecendo pontinho por pontinho. Vejam só que bonito. Esse contraste, né, entre o azul e o amarelo. Vocês vão tecendo normalmente aí, ponto sobre ponto, tá? Eu volto já pra mostrar pra vocês. Bem, ao chegar aqui, onde a gente tem o nosso tombinho, aqui eu já tô arrematando o fio, já vou começar a arrematar o fio. A gente vai fazer esse, mas esse aqui a gente não faz nada, tá certo? A gente vai fazer esse aqui, normalmente, e a gente já vem aqui pra baixo. E já faz o nosso ponto baixo. Esqueça que isso aqui existe, tá? Fez esse aqui, pula esse, vem pro próximo e segue, continua aí fazendo sua carreirinha de ponto baixo e já vai arrematando esse fio que sobra, tá bom? Não tem problema ficar esse degrau. Lembram que eu falei que trabalho em espiral é assim mesmo, certo? Vão fazendo aí. Chegando aqui, estamos fazendo o nosso último pontinho. Vocês vão pegar, essa aqui é a correntinha que a gente subiu lá no começo. Vocês vão pegar o próximo, vão passar por ele. Dá um pouquinho de trabalho, porque ele fica bem apertadinho. A gente passa. Passei ele aqui, vou vir, laçar o fio e fechar com baixíssimo. Ele já começa a dar uma leve arqueada. Mas essa arqueada vai se concretizar mais agora com essa próxima carreira que nós vamos fazer. Porque, assim, é uma sequência que a gente vai repetir várias vezes na peça. Nós vamos fazer ela 2 vezes no começo e 1 vez no final. Então, é uma sequência que vocês vão ter que estar já a ponto de bala para fazer. Que sequência é essa? Essa sequência aqui. Ponto baixo, dois pontos altos, pula um ponto baixo, faz 2 pontos altos, sem correntinha de separação nem nada. Ponto baixo. Essa é a sequência de 3 carreiras que a gente vai repetir 3 vezes na peça. 2 vezes no começo e 1 no final. E essas sequências, elas vão ser separadas de uma sequência para outra por uma carreira de ponto baixo, certo? Então, é o que a gente vai fazer agora. Percebam que eu já fiz a minha carreira de ponto baixo, então, de acordo com a minha sequência, eu vou fazer agora a minha carreira de 2 pontos altos, pula um ponto baixo, faz 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho 3 correntinhas para subir. Vocês podem subir aí do jeito que vocês estão acostumados a fazer. Aí, no mesmo ponto, iremos fazer um ponto alto, normal, né? Ponto alto alongado, nem ponto alto duplo, um ponto alto normal. Laço, pulo um de base, vou no próximo e faço 2 pontos altos.
Aqui eu não estou fazendo aumento, porque eu não estou dividindo aí correntinhas de separação nem nada. Nem tô fazendo, por exemplo, se eu estivesse fazendo 2 pontos aqui no mesmo ponto. Se nesse que eu pulei eu tivesse feito um ponto, então quer dizer que aqui eu teria feito um aumento. Mas esses 2 pontos juntos, eles estão compensando o ponto que eu não tô fazendo aqui. É só pra gente dar esteticamente uma separação aqui nessa parte, né? Pra mudar a carreirinha, pra não fazer uma carreira toda reta, de ponto alto, a gente faz essa estética aqui. Mas eu não tô aumentando a carreira. Imagine que o ponto que eu coloquei aqui era o que eu tinha que ter colocado aqui. Mas como eu não coloquei, ele tá aqui bonitinho. Não fiz correntinha de separação aqui, ou seja, eu não aumentei nada. Ele continua o mesmo tamanho. Vai seguir reto, certo? Então, a gente continua até o final da carreira. Pula um ponto de base, um ponto baixo de base, vai no próximo e faz 2 pontos altos, ó. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo no mesmo ponto. E aí, ele vai dando essa estéticazinha na nossa carreira. Aí, eu vou fazer isso tudo até o final da carreira. Aqui no final, vai sobrar a quantidade exata pra gente finalizar, ó. Eu vou pular esse ponto, vou vir no próximo, vou fazer os 2 pontos altos, pulo esse, fecho aqui, certo? Então, vamos lá. 1, 2. Aí, eu não laço nem nada, né? Pulo aqui esse pontinho, ó, que sobra. Vou contar 1, 2, 3. Na terceira, eu entro e fecho com o baixíssimo. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou subir uma correntinha, vou vir aqui no próximo, já faço meu segundo ponto baixo, né? Que esse aqui, a correntinha equivale a um ponto baixo. Pera aí, Tó. Gente, meu cachorro aqui, ó. O que é? Hein? Olha, pro jeito. Pegue, mamãe. Ele é assim. Mas vamos lá. E aí, agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Essa parte também muito tranquila de fazer. É só vocês irem seguindo aí e finaliza a sequência de vocês. Aí, o que é que vocês vão fazer? Eu já vou dar logo os informes, para que quando a gente volte, a gente já volte com a maioria pronta, para não ficar vindo aqui toda hora mostrar a mesma coisa, senão o vídeo fica muito enjoado, repetitivo, e eu gosto de falar muito, sabe, gente? Então, vamos lá. Ó, aqui, a gente vai fazer a sequência aqui, ó. Ponto baixo, ponto alto, em duplinhas, ponto baixo. Aqui é uma sequência. Nós vamos fazer outra aqui. Só que entre essa sequência e a outra, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo. Dessa forma aqui, ó. Ó, fizemos a sequência. Carreira de ponto baixo para separar essa sequência azul dessa sequência amarelinha. Tá vendo? Então, vamos repetir essa sequência 2 vezes, mas elas vão ser separadas por uma carreira de ponto baixo. Tudo sem aumento, gente. Não faz aumento nem diminuição. É tudo reto, é ponto sobre ponto, certo? Depois que vocês fizerem, ó, fez a sequência, carreira de ponto baixo, mais uma sequência, mais uma carreira de ponto baixo. Aí, eu volto para ensinar vocês como faz essa parte dos leques, tá bom? Então, vamos lá. Cheguei aqui nessa parte, né? Como eu disse a vocês, eu ia fazer mais uma carreira de ponto baixo, repetir a sequência e mais uma carreira de ponto baixo. Agora, a gente chegou nessa etapa aqui. A gente parou aqui, ó, nesse cinza. Agora, a gente vai fazer 3 carreiras de leque. E aí, como é que vocês vão estar fazendo? Vocês vão começar com as 3 correntinhas, tá bom? Então, vocês vão começar aqui normalmente com as 3 correntinhas. Deixa eu só tirar aqui mais um pouquinho de fio. Vocês vão fazer 3 correntinhas. E no mesmo ponto, vocês vão fazer mais um ponto alto. Essas 3 correntinhas equivalem ao nosso primeiro ponto. Daí, vocês vão fazer 2 correntinhas de separação. E no mesmo ponto, vão fazer 2 pontos altos. E 2 pontos altos. Formamos nosso primeiro leque. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos botar esse fio pra lá pra dentro, nós vamos arrematar depois. Aí, aqui, nós vamos contar. Esse foi o que a gente entrou, né? A gente vai contar agora 2 pontos. 1, 2. No terceiro, a gente faz um ponto baixo.
E esse leque, ele vai ficar bem esgaçadozinho, porque essa parte dele, essa lateral dele, ela precisa ficar bem rente aos pontos. Então, quando a gente for fechar aqui, quando finalizar, ele vai ficar bem, ó, bem esgaçadozinho. Aí, o que a gente vai fazer agora? Depois do ponto baixo, nós vamos laçar o fio e vamos contar. 1, 2. No terceiro, a gente vem e já começa com 2 pontos altos. Então, temos 1 e agora temos 2. Faço 2 correntinhas e aqui faço 2 pontos altos. Igual que a gente fez lá. Estão vendo? Aí, agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Conta 2 pontos, 1, 2, vem no terceiro e faz um ponto baixo. Essa parte aqui, ela fica esgaçada mesmo, tá? Esse aqui tá um pouquinho mais levantado, porque quando a gente for fechar, é que ele vai esticar. Mas esse aqui, vocês já percebem que ele fica bem esgaçadozinho mesmo e tá tudo certo. É essa estética que a gente quer. Só que aí, o que é que a gente vai fazer? Uma dica que eu vou dar pra vocês. Quando vocês forem fazer, mesmo que ele fique apertadinho aqui, mas podem fazer o ponto mais folgado, pra que essas carreiras retas aqui elas não comecem a fazer, ó, isso aqui, ó. Porque se ele começar a apertar muito, ele vai começar a entrar. Então, quando a gente for colocar o chapéu na cabeça, vai ter uma marcação a partir dessa carreira, né? Que ficou mais apertada. Então, para ela não encurvar e ir fechando, a gente vai fazendo de uma forma que não fique nem tão folgado, mas também que não fique tão apertado aqui essa parte do nosso chapéu. Aí, nós vamos fazer a volta toda desse mesmo jeitinho. Chega aqui, a gente vai fechar na terceira corrente, vamos caminhar com baixíssimo aqui até o meio e vamos subir fazendo leques novamente nesse mesmo estilo, só que a diferença é que não teremos o ponto baixo. Então, vou fazer a minha aqui e já volto para mostrar para vocês como que vocês vão fazer. Chegando aqui no final dessa primeira carreirinha de leques, veja que eu fiz de uma forma que ele não encurvou, tá? E nem abriu. Ele tá, tipo, normal. Deixa eu levantar aqui um pouquinho para que vocês vejam melhor. Olha só. Aí, agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos fechar. Nós vamos fechar aqui. Veja que sobra, ó, 2 certinho. Aí, vai fechar aqui na terceira correntinha. Pronto. Aí, agora aqui, nós vamos caminhar. Já fizemos um baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vamos no próximo. E vamos caminhar também com um baixíssimo. E aqui no meio, a gente caminha também com um baixíssimo. E vamos repetir tudo que a gente fez nessa carreira, só que sem os pontos baixos. Então, sobe aqui as 3 correntes, faz mais um ponto alto, faz 2 correntinhas, e aqui dentro desse mesmo espaço, 2 correntinhas, e dentro do mesmo espaço, a gente vai fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Fizemos mais um leque na nossa carreirinha aqui de cima. Aí, agora, ao invés de vir pra cá e fazer um ponto baixo, a gente já vai laçar e já vai vir pra dentro do próximo. E aí, nessa parte, vocês tenham muito cuidado para que esse começo não fique muito folgado, ó só. Se eu esgaçar demais, ele vai ficar com um buraco aqui, tá vendo? Então, vocês podem apertar esse começo de uma maneira que fique mais justinho. Então, aqui, vocês podem estar fazendo a laçada, e aí vocês deixam essa argolinha mais rente. E aí, vocês, mais rente na agulha, tá vendo? Você não deixa essa argolinha tão folgada. E aí, vocês vêm e já deixa meio que a peça na posição que você vai fazer aqui. E aí, ela fica menos esgaçada, tá vendo? E aí, laça, faz mais um ponto alto, 2 correntinhas, laça e faz mais 2 pontos altos aqui dentro desse leque. E parte lá pro próximo sem correntinha de separação. Daqui mesmo já laça e já vem pro próximo.
E aí, vocês vão fazer isso durante toda a volta. Depois, fecha aqui, do mesmo jeito que fizemos aqui. Caminha com baixíssimo até o meio. E na carreira que a gente vai fazer aqui em cima, né? Na terceira carreira de leques, não vai ser um leque com essa abertura no meio, não. Ao invés de fazer duas correntinhas de separação, a gente vai fazer um ponto alto. Ou seja, aqui eu tenho 4 pontos altos, sendo que eu tenho 2 para um lado, divido com duas correntinhas, faço 2 para o outro. Nessa de cima, vocês vão fazer aqui dentro desse espaço, vocês vão fazer 5 pontos altos. 5 pontinhos altos dentro de cada espaço. De um para o outro não tem correntinha de separação. Do jeito que a gente tá fazendo nesse, nós vamos fazer no outro. Eu já tô explicando, porque quando eu voltar, eu já vou vir com a outra pronta também. Então, chegou aqui, fecha com baixíssimo, caminha com baixíssimo até o meio e faz 5 pontos altos dentro de cada espaço, em cada leque, tá bom? Quando eu voltar, eu já volto pra gente fechar com a nossa carreirinha de pontos baixos. Pronto. Aí, nessa parte aqui, né, que a gente já fez a parte dos leques, né? Como eu disse a vocês, o terceiro a gente não faz com esse meinho aberto. A gente vai fazer só 5 pontos altos e já vai pro próximo meinho sem fazer correntinha de separação, tá bom? Aí, agora eu vou voltar com o meu cinza glacial. Vou voltar com ele aqui, para que a gente faça uma carreira toda em ponto baixo. Porque agora, deixa eu pegar aqui o outro chapéuzinho pra vocês verem onde a gente tá. Ó, a gente já tá quase acabando, ó, e nós já estamos aqui nessa carreira. Então, depois que eu terminar aqui, a gente vai repetir, ó, essa e essa formam aquela sequência, né? Aquela sequência que a gente fez aqui no começo. Só que dessa vez a gente vai alternar, cada carreira vai ser de uma cor. Aqui, por exemplo, eu fiz a sequência toda azul. Aqui eu fiz a sequência toda amarela. Aqui eu vou fazer a sequência, só que eu vou fazer com o azul glacial, o cinza glacial, o amarelinho, né, o amarelo candy e o azul marinho, certo? E aí eu vou para ir para a próxima, depois eu vou fazer duas carreirinhas de ponto baixo, sendo que eu já vou começar a fazer os meus aumentos. Então, assim, eu retorno a fazer a minha sequência. E quando eu voltar, eu já venho aqui para essa próxima carreira que a gente vai fazer em marrom, para que a gente comece a fazer os aumentos. Aí vocês façam a sequência de vocês aí, né, depois das carreirinhas de leque, e já eu volto para explicar essa parte aqui, tá certo? Pronto, vamos lá. Então, eu já fiz aqui essa parte, né, repeti a sequência. Eu não fiz com vocês essa carreira porque, gente, era só ponto baixo sobre ponto baixo, certo? Aqui a gente tem 5 pontos altos no leque, então vai ter 5 pontos baixos, aí vem pro próximo 5 pontos baixos e por aí vai, a carreira toda. Depois é só repetir, né, a nossa sequência, ó. Fiz aqui 2 pontos, pulei 2 pontos altos, pulei 2 pontos altos. E aqui tudo ponto baixo, sem aumento nem nada. Agora, a gente vai começar as carreiras de aumento. Olha aqui como é que vocês vão fazer. Nessa daqui, deixa eu pegar aqui minha folha que eu fiz algumas modificações para que vocês não errem. Aqui. A gente vai começar nossas abas, tá certo? A nossa aba, né? Aqui foi essa carreira de ponto baixo em azul que eu fiz. Carreira 29. Agora, na carreira 30, nós vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento. E depois, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Nesse caso aqui, vocês podem fazer o 10 pontos baixos e um aumento normalmente. Não precisa fazer aquela lógica que eu expliquei pra vocês, não. Faz 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos. 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos. Não precisa. Faz logo de vez 10 pontos baixos e um aumento. E na outra carreira que você vai fazer, 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento. Então, tanto a carreira que vai ficar nessa cor, quanto a carreira em vermelho, vocês vão fazer a primeira, né, que é em marrom, 10 pontos baixos e um aumento. E a segunda, que é em vermelho, vai fazer 5 pontos baixos e um aumento, tá certo? Então, vocês vão fazendo dessa forma. E vocês vão fazer, no caso, 3 carreiras de pontos baixos. Agora, vamos entender bem aqui. Porque nós vamos fazer nossa última sequência em amarelo, tá vendo? Aí, essa carreira aqui, 10 pontos baixos e um aumento. A carreira em vermelho, 5 pontos baixos e um aumento. E aí, a gente já inicia a nossa última sequência, né? Nossa sequência de 3 carreiras. Sendo que a primeira carreira da sequência, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos. 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos. O que vai me dar uma lógica como se eu estivesse fazendo 6 pontos baixos e um aumento, que é a continuação de 5 pontos baixos e um aumento. Na parte dos pontos altos, vocês não vão fazer aumento nem nada. E na parte
da última carreira, né, da nossa sequência, vocês vão fazer 7 pontos baixos e um aumento. Após finalizar essa sequência, aí vocês vão vir e vão fazer 3 carreiras no cinza glacial, né? E essas carreiras vai ter, 2 vão ter aumento e outra vai ser reta. Quando eu chegar aqui nessa parte, eu retorno para mostrar para vocês. Mas no momento, eu quero que vocês façam, ó. Nós paramos aqui na azul. Vocês vão fazer aí sem mim, da marrom até o final da próxima sequência. Pronto, agora a gente vai fazer as carreiras da última parte da nossa aba, antes da carreira de acabamento. Nós vamos subir 3 carreiras de ponto baixo, e aí, nessas 3 carreiras, a gente vai fazer os aumentos da seguinte forma. Nessa primeira aqui que eu vou fazer com 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, que vai dar cerca de 8 pontos baixos e um aumento. Depois, nós vamos fazer, depois dessa carreira de 8 pontos baixos e um aumento, nós vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento. Já é a segunda carreira usando o cinza glacial. E, por fim, nós vamos fazer uma carreira reta com esse cinza glacial. E vamos agora fazer esse leque, né? Fazendo da mesma forma que a gente fez aqui. Faz 5 pontos altos dentro de um ponto só. Vamos pular 4 pontos baixos. E aí, volta, faz 5 pontos altos dentro de um ponto só. Pula 4 pontos baixos. No quinto ponto, faz 5 pontos altos em um ponto só. Pula 4 pontos baixos, no quinto ponto, a mesma coisa. E a gente vai fazer a carreira toda com esse leque aqui, sem corrente de separação. E para finalizar o nosso chapéu, a gente vai fazer mais uma carreirinha de ponto baixo usando o cinza glacial e depois vai fazer o ponto baixíssimo. Lembrando que, para fazer o ponto baixíssimo, nessa última carreirinha que a gente vai fazer depois, vocês não podem apertar tanto o ponto, mas também não deixem tão folgado, porque lembra que ele vai dar essa arrebitadazinha assim? Quem vai fazer isso é justamente o ponto baixíssimo. Então, não deixe apertar muito, mas também não folgue demais, ok? E aí, quando eu voltar, eu já volto com as minhas 3 carreiras de cinza glacial, com a minha carreira de leque no lima e com a minha última carreira de ponto baixo no cinza glacial, já com os pontos baixíssimos, e é assim que a gente finaliza a nossa peça. Said you felt that way, and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.